Bem-vindos a esse terceiro vídeo sobre osteopatia e tireoide. Nesse vídeo iremos tratar sobre o diagnóstico da disfunção tireoidea. A tal propósito, gostaria de ressaltar que a finalidade desses vídeos não é de ser um guia de autodiagnóstico e autotratamento da tireoide. Eu não sou um especialista em problemas hormonais, não sou um médico endocrinologista. A finalidade desses vídeos é apenas de sensibilizar os demais sobre o fato que os problemas da tireoide às vezes podem passar despercebidos e que muitas vezes a causa desses problemas não é uma verdadeira deficiência da tireoide, mas sim problemas de alimentação ou intoxicação. Portanto, se você achar que tem alguns dos sinais clínicos que foram descritos nos vídeos passados, o que você tem que fazer é procurar um médico endocrinologista e fazer os exames necessários. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, uma das formas que pode ser muito útil para você detectar, ou pelo menos suspeitar a existência de problemas de tireoide é medir a sua temperatura. A temperatura deveria ser medida de manhã, logo que você acorda, antes de comer, tomar banho, beber água, se alimentar, fazer exercício físico ou qualquer outra coisa. Então, completamente a repouso. E isso deveria ser feito durante um mês, pelo menos, embora algumas pessoas achem que isso não seja necessário. Mas como, por exemplo, o ciclo menstrual pode impactar a temperatura corpórea, você tomando a temperatura durante um mês inteiro, você pode ter uma ideia mais completa do que o quadro da oscilação da sua temperatura. Então, se a sua temperatura estiver incluída regularmente dentro de um valor entre 36,5 e 37, provavelmente você não tem problemas de tireoide. Se você tiver oscilações mais amplas, provavelmente você pode começar a suspeitar um problema de tireoide. Ainda mais se você tiver alguns dos sinais clínicos que foram descritos no primeiro vídeo. Daí, nesse caso, se torna necessário fazer outros exames. Então, vamos ver quais são esses exames. Os exames de sangue não são muito eficazes se você não faz uma bateria completa. A simples avaliação do TSH e do T4 livre não é suficiente para você detectar um problema de tireoide, porque, conforme falei nos outros vídeos, a função da tireoide não depende apenas do T4, mas também do T3 livre, portanto, da possibilidade do corpo transformar o T4 em T3 e também desconjugá-lo das proteínas globulares com as quais ele se encontra grudado. Então, um exame completo do sangue deveria incluir, além do TSH e do T4 livre, também a proporção entre T3 livre e T3 total, os anticorpos antitireoide, o T3 reverso, o cortisol, os estrogênios e a proteína C reativa. Aí você já pode ter um quadro mais completo de quais são as condições da funcionalidade da sua tireoide. Porém, as informações e os dados dos exames devem ser interpretados corretamente. Por exemplo, é possível que você tenha uns valores de T4 e TSH normais, ou às vezes um TSH levemente baixo e o T4 normal, com o T3 reverso mais alto e o cortisol acima ou abaixo dos valores de referência, porém não tão diferente ao ponto de suspeitar uma doença de Cushing ou uma doença de Addison. Aí, nesse caso, ainda mais se você passou por um período de estresse, é possível que o seu corpo tenha se colocado em fase de reposição, ou seja, o seu corpo está se reconstituindo. Nessa fase, devido à grande produção de cortisol que você teve por causa do estresse,
o seu TSH estará diminuído e o seu T3 reverso será aumentado. Isso inibe a função da tireoide justamente para permitir ao seu corpo de repor as suas energias, então de se reconstituir. Uma outra avaliação importante que é necessário fazer é o mineralograma do tecido pilífero, podem ser cabelos ou pelos. O mineralograma, em primeiro lugar, vai nos informar sobre a concentração de metais pesados e produtos tóxicos e também vai nos informar sobre a concentração de oligoelementos que são necessários para a função da tireoide, principalmente cobre, zinco e selênio. A avaliação dos minerais e dos metais contidos no sangue, principalmente metais pesados, não é tão efetiva, porque os metais eles são rapidamente retirados do sangue quando eles são absorvidos e são jogados para dentro dos tecidos. Portanto, é possível que você tenha valores de referência dos metais pesados normais ou levemente alterados, mas às vezes a concentração nos tecidos seja muito mais alta. É por isso que o exame dos tecidos pilíferos, pelos ou cabelos, é mais importante. Daí você poderá, por exemplo, perceber uma concentração elevada de mercúrio, chumbo e cádmio. Esses metais são uma verdadeira peste para o nosso corpo, mesmo quando as concentrações deles não são muito elevadas. Então, principalmente o mercúrio, ele tem a capacidade de impactar a função do cobre e do selênio a respeito da produção do hormônio tireoideo e também eles entram em antagonismo com a função do selênio ser um cofator para a deiodinação, ou seja, a transformação do T4 para T3. Então, quando nós temos concentrações elevadas desses metais, provavelmente a nossa tireoide não está funcionando corretamente. Os sinais clínicos associados a uma intoxicação por metais pesados podem ser erupções cutâneas, doenças autoimunes em geral e irritação do nervo óptico, com fotofobia e, às vezes, dor de cabeça ou sintomas visuais. Ao efetuar a avaliação dos metais e dos minerais, é possível também que seja evidenciada, quando há uma deficiência na função da tireoide, uma proporção elevada entre cálcio e fósforo e cálcio e potássio. Esse mecanismo ainda não foi muito explicado. Poderia-se pensar que a elevada concentração de cálcio seja devida a uma diminuição de produção de calcitonina por parte da tireoide. A tireoide, de fato, não produz apenas o hormônio tireoideo, mas também a calcitonina. Ela é secreta pelas células parafoliculares. E ela, junto com o paratormônio, produzido pelas paratireoides, é responsável para regular a concentração de cálcio no sangue. A calcitonina, especificamente, ela diminui a absorção de cálcio por parte do intestino, diminui a reabsorção de cálcio por parte dos túbulos renais, portanto favorece a sua eliminação, diminui a atividade dos osteoclastos e também favorece a reabsorção de cálcio dentro dos ossos. Portanto, a função da calcitonina é deixar mais baixo o nível de cálcio no sangue. Vice-versa, a função do paratormônio. Então, quando há um déficit de funcionamento da tireoide, isto foi associado a uma proporção aumentada de cálcio para fósforo e cálcio para potássio. Todavia, as evidências científicas e as pesquisas que eu encontrei não apontam para uma diminuída secreção de calcitonina. De fato, a secreção de calcitonina em pessoas hipotireoideias parece ser igual às pessoas que têm uma função da tireoide normal.
Até uma pesquisa aponta que as pessoas com hipotireoidismo têm maior produção de calcitonina. Portanto, essa alteração na proporção de cálcio com outros minerais não se deve à diminuição de secreção de calcitonina. Em geral, a elevada concentração de produtos tóxicos pode impactar bastante a função da tireoide. Daí, uma outra importante avaliação necessária é verificar a capacidade do fígado de detoxicar o nosso corpo. Então, existe um exame que é chamado perfil funcional de detoxicação hepática. Ele avalia não apenas o sangue, mas também a urina e a saliva e avalia a capacidade do nosso corpo tratar substâncias como, por exemplo, o paracetamolo, ou o salicilato ou também a cafeína. E é um exame bastante eficaz para avaliar a capacidade do fígado de tirar as toxinas e os metais pesados. Nesse caso, quando se fará o tratamento, pode ser importante uma integração para repor os percursos de detoxicação hepática. E iremos ver como é que isso pode ser feito. Um outro exame importante poderia ser a avaliação na urina de 24 horas da concentração de iodo. Isso para ver quais são os níveis de iodo que nós temos no nosso corpo, porque conforme já falei no segundo vídeo, o iodo é extremamente importante para a produção do hormônio tireoideu. Mas o que fazer uma vez que uma alterada função da tireoide foi detectada? Bom, em primeiro lugar, intervenções mais diretas através de reposição hormonal ou a intervenção sobre uma disfunção verdadeira, orgânica da tireoide, tem que ser vista por um médico. Aqui estamos falando apenas de pequenas alterações que podem ser associadas a desequilíbrios alimentares ou a intoxicação. Bom, nesse caso, quando há uma deficiência de alguns elementos, por exemplo, selênio, por exemplo, zinco e cobre, uma das coisas mais simples é repor essas substâncias. Todavia, precisamos lembrar que selênio e cobre em grandes quantidades podem se tornar tóxicos e comprometer a função da tireoide. O selênio principalmente porque quando se encontra em grandes quantidades pode comprometer a separação do T3 das globulinas, e o cobre também ele pode alterar a transformação de T4 em T3. Então, a reposição deve ser feita de acordo com as concentrações. Uma outra coisa importante que pode ser feita é a eliminação dos produtos tóxicos. Agrotóxicos, por exemplo, ou alguns alimentos que podem ter elevadas concentrações de mercúrio, é necessário que sejam controlados. Por exemplo, o atum, ele contém grandes concentrações de mercúrio, ao ponto que alguns nutricionistas sugerem consumir atum não mais que 1 ou 2 vezes por mês no máximo. Também existem outros produtos que podem ser muito tóxicos para o nosso organismo. Por exemplo, o triclosan, que é um desinfetante, um antibactericida que é muito usado nas pastas de dentes. E também os derivados do plástico, dioxina e outras substâncias, podem ser absorvidas, por exemplo, quando a gente consome bebidas quentes através dos copos plásticos. Os parabenes e os ftalatos também, que são contidos, por exemplo, nos desodorantes. Seria importante usar desodorantes que não tenham parabenes, não tenham ftalatos e também não tenham alumínio. Pelo que se refere aos percursos de detoxicação hepática, o perfil funcional de detoxicação hepática muitas vezes nos diz quais são os elementos que são em demasiada concentração do nosso corpo e também pode sugerir quais são os integradores a serem tomados. De qualquer forma, a parte mais importante a ser cuidada
na detoxicação hepática é o percurso de glicinação, que pertence à fase 2 da detoxicação. Nesse percurso, o enzima mais importante é a glutationa. A glutationa é um antioxidante entre os mais importantes no nosso corpo. Ela favorece a ligação com as substâncias tóxicas e a sua eliminação através das urinas. E um dos alimentos que mais contém glutationa é a silimarina, também conhecida como cardo de leite. Existem pesquisas demonstrando que a assunção regular de silimarina pode aumentar a concentração do glutationa no nosso corpo em até 35% a mais. Uma outra coisa importante para regular a função da tireoide, que pode ser facilmente praticada pelos profissionais que trabalham na área da saúde, é o controle do estresse e das emoções. Em primeiro lugar, a coisa mais importante é o sono. Se o nosso paciente, ou até nós, percebemos que estamos com algum problema de flutuações de energia ao ponto de suspeitar disfunções da tireoide, uma das primeiras coisas a fazer é controlar o nosso sono, ou seja, ter um sono em quantidade adequada e que seja um sono reparador. Uma outra coisa é controlar o estresse através de técnicas de respiração ou técnicas de meditação, e também pode ser importante a prática de exercício físico moderado. E por último, pelo que se refere ao tratamento osteopático, que veremos mais no detalhe no próximo vídeo, é importante o trabalho sobre a hipófise, portanto, trabalho ao nível do crânio, também um trabalho ao nível da cintura pélvica para controlar a produção de estrogênios, e também é extremamente importante o trabalho sobre as faces do pescoço para normalizar os fluxos de sangue da tireoide. De fato, a tireoide é o órgão mais irrorado do nosso corpo. Ele, durante as 24 horas, recebe mais sangue que os próprios rins. Isso só para ter uma noção da importância da vascularização. E às vezes, uma tensão ao nível do desfiladeiro torácico ou ao nível das faces do pescoço pode comprometer a vascularização tireoideia. Mas, obviamente, veremos tudo isso mais no detalhe no próximo vídeo e já vou anunciar para vocês uma surpresa. O vídeo seguinte, sobre tratamento osteopático ao nível da tireoide, será gravado em duas modalidades, em 2D e também em 3D para os que têm a possibilidade de assistir dessa forma. Por enquanto, se vocês gostaram desses vídeos, convido sempre todo mundo a curtir no Face, a compartilhar com seus amigos. Agradeço a todos pela presença e desejo a todos um bom final de semana. Até breve.